Já vencemos a primeira etapa, que foi o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, também conhecido como Torá, a lei de Moisés. E agora nós vamos para a segunda etapa, o segundo bloco de livros da Bíblia, que são os livros históricos. Então, para sair do Pentateuco e pular nos livros históricos, a gente precisa compreender essa transição. Então, a fase da lei vai decrescendo e vai agora surgindo a nova fase, que são as histórias de todo o povo de Israel. Começando aqui em Josué e indo até Ester. Aí talvez você possa perguntar assim: pastor, por que só chama históricos a partir de Josué? Os 5 primeiros livros da Bíblia não conta também muitas histórias? Sim, conta muitas histórias. Só que ali são as histórias anteriores, as primeiras histórias, as histórias do início de tudo. Então você não tem ali a história do povo, você tem histórias de pessoas. Você tem a história do Adão, você tem a história do Noé, a história do Abraão. Então são histórias ainda muito pessoais, muito individuais. Agora não. Agora o povo está na sua terra, é um povo e eles têm a sua lei. Então agora é uma nação. Por isso que esse bloco de livros agora chama históricos, porque é a história do povo. Entendeu? Claro que tudo que aconteceu de Gênesis a Deuteronômio também são histórias com H. A gente acredita que todas elas são verídicas. Porém, são histórias individuais, histórias pontuais. Agora não, agora é a história do coletivo, a história de Israel como nação. Então, temos aí a questão dos títulos, da autoria, o movimento histórico, esse período que dura quase 1000 anos aproximadamente, vai de Josué em 1400 e pouco até a Ester, 400 e pouco antes de Cristo. Esse bloco de livros vai contar a história de como o povo conquistou a terra, como que eles dividiram as terras nas tribos, como que eles tomaram posse daquela promessa feita a Abraão, o período dos juízes, que foram aqueles líderes que Deus levantou em cada tribo para proteger a terra. A gente precisa sempre se lembrar disso. Quando o povo chegou do Egito lá em Canaã, naquela terra toda que a gente viu que antes chamava Filistia, evoluiu para Palestina, que é chamado de modo figurado de Canaã, só que Canaã é apenas o nome de uma região central, mas aquela região acabou dando o nome, dando a ideia de toda aquela terra, que abrange lá do Monte Hermon até o Mar Morto lá embaixo. Então, quando o povo saiu do Egito, 40 anos depois, com Josué, toma posse daquela terra, nós temos ali então vários povos. A gente viu aqueles mapas, os povos que moravam ali, cananeus, heteus, ferezeus, girgazeus, jebuseus. Então eles saíram da terra e a terra foi dividida lá nas 12 tribos. Mas aqueles povos que antes estavam lá, que agora estão nas margens daquele território, de vez em quando eles se organizavam para tentar tomar a terra de volta. E aí, quando eles atacavam, se eles estão atacando na região de uma determinada tribo, então Deus levanta um líder daquela tribo para liderar o povo e batalhar para impedir que aquele povo perca a sua porção de terra. E por isso Deus foi dando vitória àquele povo, e por isso existe o que foi chamado no final dessa lição, um termo que eu peguei emprestado do Stanley Ellison,
do livro Conheça Melhor o Antigo Testamento, aquela questão moral, né? Aquele dilema moral. Então, qual é o dilema moral aqui? É o dilema de que se Deus é amor, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, então por que Ele mata muita gente? Por que Ele leva o seu povo a matar muita gente? Esse é o dilema, né, que o Stanley Ellison, na página 90 do livro, faz essa análise moral. Então, qual é a nossa leitura? Deus era mau, depois Ele ficou bom? Como eu disse na aula passada, o Marcião, né, ele foi um grande propulsor da organização do Novo Testamento, motivado por essa compreensão equivocada, de que tudo que Israel viveu na antiga aliança não serve para os cristãos, porque ali aquele povo está revelando um Deus que é mau, que é perverso, que é cruel, que tem prazer na morte dos inimigos. Só que a nossa leitura não é essa. Para nós, de Gênesis até Malaquias, é palavra de Deus, é Deus se revelando e Deus demonstrando a sua graça o tempo todo. Então, como que a gente chega nessa conclusão? Percebendo esse movimento. O povo vem do Egito, toma posse da terra. Aquele povo que habitava na terra só saiu da terra porque Deus mostrou que aquele povo teria mais poder do que eles. Como eu disse a vocês, naquele tempo primitivo da humanidade, a compreensão era: antes da gente brigar, os nossos deuses vão brigar. Então pega o seu Deus, que eu vou pegar o meu Deus, e a gente vai colocar um Deus diante do outro, e vamos ver qual que tem mais poder. Se o seu Deus demonstrar ter mais poder que o meu, então eu me submeto, porque se o meu Deus perdeu para você, muito provavelmente eu também vou perder para você. Essa era a compreensão lá primitiva. Então, a gente precisa se lembrar desse detalhe: a terra não estava vazia. Não estava vazia. Imagina você, quem tem aqui sua casa própria. Imagine, você está lá na sua casa, que você comprou, que você financiou, que você pagou cada parcela de forma suada, e agora você tem a escritura no seu nome, seu imóvel, e de repente chega um tataraneto do Dom Pedro, bate lá na sua porta e fala: olha, o meu tataravô era dono de tudo isso, então você, por favor, sai da sua casa porque ela me pertence, porque tudo isso aqui era de Portugal, então tudo isso aqui é minha herança, dá licença da sua casa que agora ela é minha. O que você vai fazer? Ah, sim, desculpa, essa terra toda era de Portugal, né? Então, se minha casa está aqui nesse pedaço de terra, e essa terra era toda de Portugal, você é herdeiro de Portugal, então sinto muito, né? Perdi minha casa, vou morar de aluguel, e deixa o tataraneto do Dom Pedro tomar posse, porque a terra é deles. Você faria isso? Então, o que está acontecendo aqui? Exatamente isso. O povo está naquela terra há um tempão, está plantando, está colhendo, está vivendo, que esse pedaço de terra foi de papai, que foi de vovô, que foi de bivô, foi de trivô. Aí agora chega um povo aqui que eu nunca vi, vem bater na minha porta e dizer para eu sair da minha casa, porque o Deus deles deu essa terra para eles como herança. Então esse é o drama envolvido aqui na conquista da terra. Os povos não quiseram sair. Se cada povo olhasse para Israel e dissesse: ah, o Deus de vocês deu a terra para vocês, me desculpa, já estamos saindo, ninguém morria. Quando aquele povo que tinha saído nunca mais quisesse tomar a terra de volta, ninguém tinha morrido. Então, onde está o ponto de tensão dessa questão?
o povo não quer perder a sua terra. E aí eles vão para a batalha. E como Deus prometeu a terra para aquele povo, agora ele precisa cumprir a sua promessa. Então, se o povo está batalhando, eu vou precisar orientar o povo que eu escolhi para morar nessa terra, para que eles tenham a vitória. E às vezes, infelizmente, vai ser necessário derramar sangue. Não porque eu quero que o meu povo seja assassino, mas porque eu preciso defender a promessa que eu fiz de que eles vão permanecer nessa terra. Esse é o ponto. Se os povos não quisessem brigar pela terra, não derramavam uma gota de sangue. Só que, imagine-se no lugar desses povos. Qualquer um de nós faria a mesma coisa. Chega um cara que você nunca viu, dizendo adorar um Deus que você não sabe qual é, e ele diz que onde você mora agora pertence a ele, porque o Deus dele deu para ele aquilo. Então, aí é que está o ponto X dessa questão. Então vamos agora para o livro de Juízes. Tem um pessoal aí na internet, Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida é só digitar aí no chat, que a gente vai respondendo aqui na medida do possível. Deus abençoe Wanda, Camila, Luiz, Jair, pedindo oração pela Josiane. Vamos orar pela irmã do Jair. Elaine, Tânia, Maria, também pede oração pelo Lino, né, esposa da irmã Elzinha. Estava internado, agora já está em casa. Fátima Domingas, Nalva, Carlos, André, Maria Almeida. Deus abençoe vocês. Vamos junto. Só digitar no chat aí qualquer questão e a gente está aqui para tentar responder. Então, o tema do livro de Juízes é esse: ciclos de fracasso e apostasia sem um líder nacional. Então você tem Moisés liderando todo o povo por 40 anos, depois você tem Josué liderando todo o povo por algumas décadas, talvez 20, 30 anos, durou o período em que Josué liderava. Só que depois da morte de Josué, todo o povo ficou sem ter uma única referência. Então, ficou meio que cada um por si. Então, na medida que os outros povos tentavam invadir para tomar a terra de volta, Deus precisava orientar aquele povo. Então, Deus usava uma pessoa daquela região, daquela tribo, para orientar e, através dessa pessoa, orientar o seu povo para não perder a terra. A essas pessoas que Deus usou para liderar o povo nessa ocasião, é esses que são chamados de juízes. Então não é juiz aqui no sentido jurídico da coisa, sabe, de aquele que julga, aquele que dá o veredito, como um juiz que atua lá no fórum. Não é essa perspectiva. A palavra juiz aqui tem mais a ver com liderança. É uma espécie de comandante, sabe? Aquele que vai à frente e Deus vai orientando ele e ele vai orientando o povo. Então, juiz na Bíblia tem mais a conotação de liderança do que de decisão jurídica, ok? Eles também julgavam. Ah, tem uma questão para ser resolvida aqui, um vizinho brigou com o outro e tal. Quem é que vai dar o veredito nessa questão? O líder, que é a referência. Mas a principal função desses juízes era liderar o povo nas batalhas para não perder a terra. E você vai percebendo que existem esses ciclos. Então o povo está na terra, olha, Deus nos deu a terra, está tudo bem. Aí o povo relaxava. Está tudo bem, a gente relaxa. Eles relaxavam, o inimigo atacava.
quero tomar minha terra de volta. Aí eles ficavam com medo. Por quê? Porque os hebreus, os israelitas, os judeus, porque percebe essa evolução? Isso tem uma razão de ser. Às vezes a gente fala e causa até essa dúvida. Então nós temos, hebreus, nós temos israelitas e nós temos judeus. É o mesmo povo? Não necessariamente. Todo judeu é israelita, porque Judá é um dos filhos de Israel. Todo israelita é hebreu, porque todos são descendentes de Abraão, e Abraão é considerado hebreu. A origem desse nome hebreu é meio dúbia. É um nome muito antigo, então quanto mais antigo, mais dificuldade a gente tem para compreender. Mas existem duas possibilidades. Existe a possibilidade, por conta do nome, da genealogia, diz que esse povo, eram descendentes de um cara chamado Heb. Então eles eram os hebreus, o povo descendente do Heb. Mas existe uma outra possibilidade de que hebreus signifique o povo do outro lado do rio. O povo que veio do lado de lá. Então, como eles vêm de lá do rio, então eles são hebreus. Existem essas duas possibilidades que não muda absolutamente nada na compreensão das Escrituras. O fato é que todos os patriarcas são hebreus. Depois que os descendentes de Israel tomam posse daquela terra, então aquela nação não é um país ainda. Ok? Israel na Bíblia é um homem. É o Jacó que teve o seu nome mudado para Israel. Então, Israel na Bíblia não é um país, é um homem. Só que os descendentes desse homem recebeu uma lei enquanto caminhava para tomar posse daquela terra. Então, quando eles se tornam agora uma nação, um povo, numa terra, com uma lei, eles são agora a nação de Israel. Porque são todos descendentes daquele homem, então eles são conhecidos por conta dessa descendência. Então, eles agora, em termos de nação, eles são israelitas. Até a divisão dos reinos. Porque quando chega ali em 950 a.C., mais ou menos, quando Salomão morre, aí lá no reino do sul, lá nas tribos do sul, porque ainda é um reino só, ainda são todos Israel. Só que o Salomão morrendo, assume o seu filho Roboão. O Roboão, quando assume, é jovem. Então, eu já expliquei aqui essa dinâmica, como é que funciona. O cara que vem da roça, ele é muito trabalhador, ele tem princípios morais e disciplinares muito fortes, porque ele veio da roça e agora ele está na cidade. Então, qualquer dificuldade da cidade, para ele é fichinha, porque ele está acostumado com as dificuldades da roça, e a roça é muito mais difícil que na cidade. Então ele geralmente vem da roça para a cidade, aí ele é trabalhador, ele tem princípios morais e disciplinares muito fortes, que faz com que ele prospere na cidade. Aí ele passa esses valores para o filho, que geralmente aprende o seu ofício, ou que tem as oportunidades da cidade, porque agora ele já está lá na cidade, mas ele usa os princípios do seu pai da roça, aliado às novas ferramentas que ele adquiriu por ter nascido na cidade. Ele junta os princípios da roça com as ferramentas da cidade, ele pega o que seu pai deixou e geralmente ele multiplica.
Só que aí vem o neto. E o neto do cara da roça é mimado, porque ele já está longe do princípio da roça, ele já cresceu num berço bonito, tomando Toddy, frequentando escola particular, andando de metrô com ar-condicionado, então ele não faz ideia, ele acha que goiaba dá no supermercado. Aí o que acontece com esse neto? Ele vai pegar todo o patrimônio que o seu pai prosperou, de todo o recurso que o seu avô deixou, e vai à falência. Porque ele nunca trabalhou, ele não sabe dar valor nem ao trabalho, nem às pequenas conquistas, então ele vai torrando tudo até acabar com tudo que a família deixou para ele. É essa exatamente a história. O Davi vem da roça, prospera na cidade grande, o seu filho, com a sabedoria de Deus, os princípios da roça e as ferramentas da cidade, prospera aquele recurso, só que aí vem o neto mimadinho, Roboão. Salomão morre, ele é jovem, nunca bateu um prego, nunca carregou um palito de fósforo, e agora ele é o rei de Israel. Aí o pessoal do norte, que são 10 tribos no norte, vem até o sul, por quê? Porque o primeiro rei de Israel é do sul, é de Benjamim. O segundo rei de Israel é de Judá. O seu filho também é de Judá, o seu neto também é de Judá. Então, os 4 primeiros reis dessa nação, que ainda é uma nação inteira, esses 4 primeiros reis, Saul, aí tem um período pequenininho do Isbosete, que a gente não leva em conta, mas tem uns 2 aninhos ali de Isbosete, que são da tribo de Benjamim, no sul. Aí vem Davi, Salomão e Roboão, de Judá, a tribo vizinha, as 2 tribos do sul. Como eles são do sul, e eles querem fazer um templo, onde é que eles vão fazer o templo? No sul. Só que eles se esquecem que a nação de Israel ocupa agora um território que tem cerca de 300 quilômetros, de ponta a ponta. E ao invés deles fazerem o templo numa região central dessa terra, porque pensa comigo, logisticamente, se você tem uma extensão, olha só, se você tem a extensão, deixa eu melhorar isso aqui, para você entender. Você já está familiarizado com os mapas, né? A gente já viu o mapa com força aqui. Vou fazer aqui mesmo, você vai entender. Então, olha só. Quem está comigo diz amém. Você tem aqui o Egito, o delta do Nilo, certo? A península do Sinai. Aqui você tem a Palestina. Então, aqui em cima está o Hermon. Aqui é o Mar da Galileia. Aqui é o Mar Morto. Aqui você tem Judá. Aqui você tem Benjamim. Mais ou menos ali. Aqui, ó, daqui do Mar Morto para cima, você tem 10 tribos. Então pensa comigo. Desse extremo aqui de cima, vou mudar a cor para não embolar. Ó, desse extremo aqui de cima, divisa com a Fenícia do lado de cá e com a Síria do lado de cá, do extremo norte ao extremo sul, você tem cerca de 300 quilômetros. Se você quer fazer um templo, onde todos os povos que moram aqui dentro precisam frequentar esse templo frequentemente, em termos logísticos e geográficos, qual é o lugar melhor para se fazer esse templo? Qualquer um sabe que é nessa região do meio do caminho. Onde é essa região do meio do caminho? A gente aprendeu bem no mapa semana passada. Samaria, onde fica um lugar chamado Bet-El.
Porque Jacó, ali naquele lugar, Jacó que teve o seu nome mudado para... E a nação tem o nome de quem agora? Do Israel. Então o Israel, aqui nesse lugarzinho, deitou com a cabeça numa pedra e sonhou que os anjos que estavam ao redor dele subiam e depois desciam. Muito interessante isso, né? Os anjos não desciam e depois subiam. Os anjos subiam, depois desciam. Portanto, se o anjo subia primeiro, quer dizer que o anjo estava embaixo. Estava onde? Ao redor dele. Porque às vezes a gente imagina anjos lá, né? Em cima, longe, separados de nós. Os anjos estão aqui, gente. Tudo em volta da gente aí, ó. Ao nosso redor, protegendo. E ao derredor, né, tentando imitar o rugido do leão, está aquele que quer nos prejudicar. Então veja bem. O pai dessa nação, o cara que deu nome a essa nação, acordou desse sonho e disse: aqui é a casa de Deus. E daquele dia em diante, aquele lugar passou a se chamar Betel, a casa de Deus. Então, meus irmãos, presta atenção como é que o negócio é muito simples. Que cor que eu vou usar aqui agora? Preto. Presta atenção. Se aqui é Betel, aqui ó, o X aqui ó. Se ali é Betel, e ali é o meio do caminho para toda a região, ali é a casa de Deus. Ali é o ponto central do território. Qual seria o lugar mais propício para se fazer esse templo? Porque ali é o melhor lugar geográfico, ali é o melhor lugar logístico, e ali é o melhor lugar espiritual. Por quê? Porque o nosso pai, o cara que deu nome à nossa nação, disse que lá é a casa de Deus. Só que aí o Davi diz: esse povo do norte, que se lasque, vou fazer o templo aqui embaixo, porque nós somos do sul, o povo do sul é melhor, então eles, se quiser, que venham adorar aqui embaixo. O homem segundo o coração de Deus. Aí ele quer fazer, Deus fala: não, você não. Deixa na poupança, o seu filho faz. Aí o Salomão fez. Aí quando o Salomão morre, o Jeroboão lá de cima já tinha vindo conversar com Salomão e dizer: meu rei, é o seguinte, eu venho em paz, eu quero só conversar e te fazer um pedido. O senhor sabe que tem 10 tribos no norte. Você sabe que para nós é penoso, toda vez que a gente quer adorar, a gente tem que vir aqui embaixo. Tem gente que anda 50, tem gente que anda 100, tem gente que anda 200 quilômetros para vir adorar. Tudo bem que seu pai queria o templo aqui embaixo. Tudo bem que você fez o templo aqui embaixo, porque vocês são daqui de baixo. Beleza. Então deixa eu fazer só um pedido. Deixa a gente abrir uma congregação lá em Betel, porque afinal de contas, meu rei, era lá que o nosso pai adorava. Aí você dá um pause nessa cena e acelera os capítulos e para lá em João capítulo 4. Jesus nesse lugar encontra uma mulher na beira do poço tirando água, pede um gole d'água para ela, e qual é a pergunta que ela faz para ele? 1000 anos depois, onde é que é o lugar certo mesmo, hein? É aqui, em Betel, ou lá embaixo, onde vocês construíram o templo? E aí Jesus fala: não é nem aqui nem lá, porque o negócio não é o lugar, é interno. É espírito. Então, o povo do norte está certo. O povo do norte quer justiça. O povo do norte quer o bem para todos.
que que nós temos que andar 100, 200 quilômetros e os bonitão não podem andar 50 quilômetros? Bota no meio do caminho. Fica 50 para todo mundo. Aí o Salomão, ô Jeroboão, você é de onde mesmo? Eu sou lá de cima, rapaz. Da região lá de Manassés. Estou pedindo para o senhor liberar. O nosso pai Israel adorava aonde, Salomão? Ele adorava lá em cima. Por que que ele chamou aquele lugar de casa de Deus? Então, se a gente quer fazer um templo que é a casa de Deus, lá é o lugar certo. Então, tudo bem que você não quis fazer no lugar certo para priorizar o seu povo aqui do sul, mas a gente tem o direito de adorar lá em cima, porque o nosso pai Israel adorava lá. Aí o Salomão fala para o Jeroboão: vai embora, não tem conversa, o templo está construído e ponto final. Quem quiser adorar que vem aqui. O Jeroboão volta para o norte e fala: esse pessoal do sul se acha melhor do que nós. Fica por ali a conversa. Salomão reina por mais alguns anos e morre. Quando ele morre e o jovem mimado assume, o povo do norte vê nisso uma nova esperança. Quem sabe esse menino, ele é novo, ele é inexperiente, ele é mimadinho, filhinho de papai, criado no palácio. Então, vamos lá novamente pedir para ele. Porque ele está começando o reinado e tem muita pressão sobre ele. Ele é filho de Salomão e neto de Davi. Se a gente pedir para ele, ele vai fazer para nós. Por quê? Porque ele está começando o seu mandato, ele deve estar inseguro, se sentindo pressionado, porque o pai dele é um cara muito top, o vô dele é o mais famoso de todos, então ele vai acatar o nosso pedido. Bora lá! Aí o Jeroboão fala: eu não vou não, perder a viagem. Se vocês quiserem perder a viagem, pode ir. Esse povo do sul não está nem aí para nós. Não, mas não é o Salomão, nem o Davi. É o filho, é o neto. Quem sabe ele já não pensa diferente. Beleza, vocês querem tentar, pode ir. O povo vai, pede para o Roboão a mesma coisa. O Roboão diz que vai pensar e no dia seguinte dá o veredito. Ele reúne os anciãos e pergunta: o que é que eu faço? Os anciãos falam: deixa o povo fazer a congregação. Você está começando o reinado, você é totalmente inexperiente, você é novo, inseguro, o seu pai é top, o seu avô é top dos top. Se você não der o que esse povo quer, eles vão se rebelar e vão te tirar do trono. Ah, beleza, muito obrigado pelo conselho. Diz a Bíblia que ele saiu do conselho e foi para a balada com os amigos. Chapou o coco na balada, chegou no palácio de manhã cedinho, dormiu um sono de uns 40 minutos, de repente um servo estava lá acordando ele: meu rei, o pessoal está esperando para o senhor dar os vereditos de hoje. Ele acorda de ressaca, com dor de cabeça, senta no trono. Qual é o primeiro veredito que ele tem que dar? Do povo do norte, querendo a congregação. Ele, mimado, imaturo, inseguro, de ressaca, qual o veredito que ele deu? Sai da minha frente, some para o norte, antes que eu mande matar vocês. Quero conversa com o povo do norte. O povo do norte tem mais é que se lascar. Nossa, pastor, está escrito assim lá? Claro que não. Como diz o Ricardo, né? Essa é a Mesa Bible. É a versão mesa barba da Bíblia. Aí o povo volta. Quando eles pisam em Samaria, quem é que está lá esperando eles? Jeroboão. E aí? Perderam a viagem? Aí o povo chega e fala: é, Jeroboão, você estava certo. Esse povo do sul não está nem aí para nós. Não tem jeito. Eles se acham melhores, e se a gente quiser adorar, a gente que se vire para andar os quilômetros e ir lá embaixo em Jerusalém, que pertence a Judá. Aí o Jeroboão fala: eu disse para vocês, vocês não quiseram me ouvir. Jeroboão, você está certo. Aliás, Jeroboão, você sempre esteve certo. Então vamos fazer o seguinte: você não quer ser o nosso rei daqui de cima? O Jeroboão: vocês que mandam. Então ajoelha aí, pum, coroa na cabeça, pronto. De agora em diante, as 10 tribos do norte
Ó, acompanha aqui, agora eu vou fazer de amarelo. De agora em diante, as 10 tribos do norte, todo esse território amarelo, vai se dividir de lá de baixo, e aqui em cima nós vamos chamar Israel. Por quê? Porque era aqui em cima que o nosso pai Israel adorava. Então nós que estamos aqui em Betel, temos o direito de chamar Israel. Aquele povo do sul não tem o direito, porque Israel adorava aqui em cima. Então nós vamos fazer em Betel o nosso centro de adoração. Jeroboão é o nosso rei e a gente não vai mais lá embaixo. A partir desse momento, por volta de 950 a.C., essa parte aqui de baixo, que eu vou fazer de azul clarinho, agora essa parte aqui de baixo, formado das 2 tribos de Judá e Benjamim, passam a se chamar Judá, com a capital Jerusalém e a adoração no templo que Salomão construiu. Nesse momento você tem a divisão da nação. A parte do norte passa a se chamar Israel, capital Samaria, centro de adoração em Betel. A parte do sul passa a se chamar Judá, capital Jerusalém, adoração no templo de Salomão. Então, confira comigo no replay. Por isso que tem essa diferença. Hebreus são todos, porque são todos descendentes lá do Abraão. Israelitas são todos, até a divisão dos reinos, porque era tudo Israel. Agora, a partir da divisão dos reinos, israelitas só se refere ao povo do norte. Porque agora o povo do sul, vamos voltar aqui, o povo do sul passa a se chamar agora judeus, porque a nação se chama agora Judá. Entendeu? Então, quando você vê na Bíblia os israelitas, você precisa saber quando essa história está sendo vivida. Se ela está antes da divisão dos reinos, então ela se refere a todos os descendentes de Israel. Se ela está depois da divisão dos reinos, ela se refere somente ao povo do norte. Porque depois da divisão, no registro da história, passa a ser Israel, norte. Quando vai falar do sul, fala Judá. O rei de Israel, fulano de tal, o rei fulano de tal de Judá. Que depois que divide, agora você tem 2 nomes sendo usados. É tudo parente, é tudo descendente de Israel, que é descendente de Abraão, são todos hebreus, até um ponto são todos israelitas, mais de um determinado ponto. Então por que que hoje só existem judeus? Porque as 10 tribos do norte, quando a Assíria invadiu e tomou conta, eles se misturavam, deram-se em casamento, misturou tudo e não voltaram a se organizar nem como tribo, nem como nação. Ficaram dispersos. Agora, o povo de Judá, quando foi levado para a Babilônia, 70 anos depois voltou, reconstruiu e continuou habitando ali. Por isso que hoje, se você encontrar um hebreu vivo, um israelita vivo, e agora de 1948 para cá, israelita ou israelense, também pode se referir todo aquele que nasce ou que mora no país de Israel. Então você tem, religiosamente falando, só existem judeus. Por quê? Não tem o israelismo, mas tem judaísmo. Por quê? Porque só o povo de Judá que se reorganizou como nação. Ok? Então, se você encontrar hoje um judeu vivo, ou ele é descendente de Judá, ou ele é descendente de Benjamim. Porque as outras 10 tribos se perderam. Entendeu? Então, tudo depende do contexto. Você está lendo um texto e o texto falou hebreus, opa, é uma compreensão numa parte da história.
Apareceu israelitas, ou o povo de Israel, aí você precisa analisar. Está antes da divisão? Então se refere a toda a nação. Está depois da divisão? Então só se refere ao povo do norte. E quando aparece Judá, não é necessariamente só naquela tribo. Porque até um ponto da história, Judá se refere à tribo, aquela porção de terra dado aos descendentes de Judá, mas de um determinado período para frente passa a ser o nome da nação do sul e um nome que dura até hoje, não como posição geográfica, mas como descendência religiosa. Os judeus hoje não são aqueles que moram em Judá. São os descendentes de Judá ou de Benjamim que voltaram da Babilônia e se reorganizaram como nação e agora em 1948 foram reconhecidos como um país. Então, por que o livro de Juízes, resumidamente, são ciclos de fracasso e apostasia sem um líder nacional? Porque você está entre a morte de Josué, que não é mais o líder de todo mundo, e está antes, está depois do Josué, o livro de Juízes, tá bom? Está depois de Josué, mas está antes da unção do primeiro rei, que é Saul. Então, como é que esse povo vive? Vive nas suas porções de terra, 12 tribos separados, e os povos que moravam ali, que saíram, toda vez que esses povos tentavam tomar a terra de volta, esse povo fica com medo de perder a terra. E aí eles buscam a Deus. Aí Deus levanta um juiz, orienta, eles têm a vitória. Quando eles estão celebrando a vitória, eles relaxam. Ai, o nosso Deus vai sempre nos dar a vitória. Aí quando eles relaxam, eles caem. Quando eles caem, os povos tentam invadir. Quando o povo tenta invadir, eles ficam com medo de novo. Aí eles buscam a Deus. Deus levanta um juiz, orienta, eles vencem. Quando eles vencem, eles relaxam. Quando eles relaxam, o povo tenta invadir. Quando o povo tenta invadir, eles ficam com medo, buscam a Deus. Deus levanta o juiz e dá a vitória. Percebe por que são ciclos? São vários anos que estão se passando e o povo está repetindo o mesmo erro, vez após vez. Agora pensa bem se não é a nossa história. Eu quero tanto uma coisa, aí eu busco piedade, diligência, disciplina, aleluia, conquistei. Aí eu relaxo. Eu relaxo, o inimigo ataca. O inimigo ataca, eu fico com medo. Eu busco a Deus. Aí Deus me orienta, eu tenho a vitória. Aí eu relaxo. Quando eu relaxo, o inimigo ataca. Quando o inimigo ataca, eu busco a Deus. E a gente vive nesse ciclo sem fim. Então, para que serve esse livro na Bíblia? Para nos mostrar essa verdade. O povo de Deus é sem vergonha na cara. Não pode ter uma vitóriazinha que já relaxa. E quando relaxa, sofre o ataque. Quando é atacado, fica com medo. Aí ele busca o seu Deus. O seu Deus, que é todo poderoso, lhe dá a vitória. Aí ele relaxa. Quando ele relaxa, ele sofre o ataque. E a gente vive nesse ciclo. Então o que é que esse livro mostra para nós? Essa realidade. E qual é a proposta desse livro para nós? Mudar essa realidade. Alguém precisa romper com esse ciclo. Alguém precisa, depois de uma vitória, manter-se piedoso, disciplinado e buscando a Deus. Para que não fique vulnerável e sofra ataques, para ficar com medo e buscar a Deus. Porque a gente só sente medo se a gente não sente Deus perto. Porque quando você sente Deus perto, nada te põe medo. Mas aí quando você relaxa, não é que Deus se afasta, é você que se afasta. Só que Ele habita dentro de você. Então você vai afastar para onde?
Aí, como diz aquele poeta, né? Tentei fugir de mim, mas onde eu ia, eu estava. E nós somos assim, tentando fugir de Deus, mas onde a gente vai, Deus está. Por quê? Porque Ele está em nós. Então não é que Ele se afastou, não, Ele continua aí dentro. A gente, pelas nossas atitudes de relaxamento espiritual, que sente como se Ele estivesse longe. Aí a gente fica com medo. Quando a gente fica com medo, aí a gente busca, aí a gente passa a sentir Ele perto. Aí a gente se empodera da sua força, do seu poder, e a gente vence o inimigo. Então por que a gente não fica desse jeito para sempre? Essa é a mensagem desse livro. Se você relaxar, o inimigo vai atacar. Quando o inimigo atacar, o seu Deus não está com menos poder. É você que está sentindo que está longe dele. Mas ele não está longe, ele está aí. Por que é que você sente ele longe? Porque você relaxou no relacionamento com ele. Aí você sente que ele está longe. Aí você fica com medo do inimigo. Aí você, pela sua piedade e relacionamento com ele, você sente ele mais íntimo. Aí você se enche de coragem e derrota o inimigo. Só que aí você relaxa depois. Esse ciclo não tem fim. E essa é a história desse livro. Então, os primeiros capítulos mostram as principais razões da apostasia de Israel, que é idolatria e desobediência. Porque todos os povos que moravam ali, a gente viu na aula passada, eles adoravam vários deuses diferentes. Então o povo que agora está morando ali, se relaciona em alguma medida com a cultura e a religião daquele povo que antes morava ali. E eles se sentem atraídos a conhecer o Deus daquele povo. Ah é? Como é que é esse tal de Azerá? E esse Baal? Mas ele tem poder para quê? Mas ele atua em que área da minha vida? Ah, eu acho que eu vou fazer um postezinho aqui para adorar ele, hein? E aí, Deus diante desse cenário, vocês estão achando que Baal é mais importante para te dar alguma coisa nessa área aí? Então quer dizer que eu não tenho mais todo o poder. Então quer dizer que para todo o resto eu sirvo. Para essa área aí, só serve o Baal? Então vou mostrar para você quem é que tem poder. Se sou eu ou o Baal, que nem existe. Então vou deixar o povo dar um susto em vocês, para vocês verem quem é o poderoso. Se é o Baal deles ou se sou eu. Tem um escritor, ele não diz com essas palavras exatamente, lógico, né? Porque ele é um cara erudito, mas eu sou da ZL, então eu uso esse vocabulário. O cara diz assim, eu acho maravilhosa essa definição. O diabo é um pitbull na coleira de Jesus. Jesus anda com ele na coleira assim, ó. Aí de vez em quando a gente relaxa. A gente acha que a vida é um mar de rosas, que a gente não vai ter dificuldade nenhuma, que o diabo não vai atacar a gente, que o diabo só ataca os pastores e os missionários. Então se eu sou só um frequentador de culto, o diabo não vai querer nada comigo. Então eu ando relaxado pela vida porque eu estou salvo e eu vou morar com Jesus. Aí Jesus pega o pitbull e faz... Só deixa latir e puxa. Aí a gente... Aí a gente... faz o que é certo. Aí a gente apluma. Que isso, rapaz? Quase tomei uma mordida. Misericórdia. Aí Jesus, então anda na linha. Aí a gente vai na linha. Daqui a pouco a gente, vai saindo da linha, vai saindo da linha, vai saindo da linha. Quando a gente afasta muito da linha, Jesus pega o pitbull e puxa. Só para dar um susto nesse miserável e ele voltar a andar na linha. E aí começam os ciclos. Então você tem um ciclo que morre no Jefté. Você tem um ciclo que morre no Sansão. Você tem um ciclo que morre no Gideão. E vai tendo ciclo. Vários ciclos.
E os exemplos, né, do 17 ao 21, a calamidade. Depois que o povo abandona Deus, depois que o povo se entrega à idolatria e desobedece Deus deliberadamente, aí vira tudo um caos. A autoria, é o título do livro, Shofetim. Shofetim, que significa literalmente líderes. Shofet é líder, Shofetim é líderes. Então percebe que a gente chama de juízes, mas é mais na conotação de líder do que da questão jurídica da coisa. A tradição atribui a autoria a Samuel, porque ele é contemporâneo daquele período, ele não viveu desde o início, mas assim como Moisés registra as histórias que estão antes dele, porque alguém contou para ele aquelas histórias, tradição oral, da mesma forma Samuel já nasce lá no final do período dos juízes, mas ele ouve, porque ele está com o sacerdote Eli no tabernáculo, ele cresce ali dentro, então ali ele ouve todas as histórias e ele um dia registra para a gente conhecer. Por isso que está com um asterisco, né? Tem como provar que foi Samuel? Não. Mas tem como provar que não foi Samuel? Também não. Então é isso aí. Contexto histórico. De 1375 a 1075. Então você tem aí, mais ou menos 300 anos. De 1400 e pouco, quando Josué morre, aí você já está ali 1300 e alguma coisa, né? Você sabe que, né, antes de Cristo vai contando decrescente, né, gente? Então, Moisés, mais ou menos 1500, Josué, 1400 e pouco, aí começa o período dos juízes, já 1300, e vai até mais ou menos 1075, 1050, 1040. Por quê? Porque o período dos juízes termina com a unção de Saul. Porque o que é que marca esse período da história? O povo não tem mais um líder para todo mundo. Cada porção de terra, quando precisa, Deus levanta um líder. Aí quando Saul é ungido rei, ele não é ungido rei só de Benjamim, que é a tribo que ele pertence. Ele é ungido rei de tudo. Então, o Josué é líder de tudo. O Saul é líder de tudo. Entre o Josué e o Saul, temos o período dos líderes regionais, que são chamados juízes. Vamos habilitar o acesso aqui. E vamos continuar. Bugou? Desbugou? Então vamos. Período de tempo envolvido, mais ou menos 300 anos. Agora o contexto histórico. Qual é a situação nacional? Após a morte de Josué, Israel ficou sem um líder. Agora, entendeu? Israel no sentido de toda a nação. A nação caía constantemente em apostasia. Apostasia é afastar de Deus, desobedecer a Deus, parar de confiar no poder de Deus. E começavam a adorar outros deuses. Então, Juízes 17:6 demonstra o estado espiritual desse povo. Olha como é que estava o estado espiritual desse povo, Olha só. Havia um homem da região montanhosa de Efraim. Bugou de vez agora. Vamos lá. Reiniciar. Agora vai. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Ele disse à sua mãe:
as 1.100 moedas de prata que lhe foram roubadas, e a respeito das quais a senhora me falou e proferiu maldições, eis que esse dinheiro está comigo. Eu peguei. Então a mãe lhe disse, que o Senhor te abençoe, meu filho. Ô mãe, eu bem roubei um dinheiro do meu patrão. Meu filho, quanto é? 500 mil reais. Que bênção! Olha a situação desse povo, gente. Uma mãe está abençoando o seu filho por ter se apropriado de um dinheiro de maneira imprópria. Assim ele devolveu as 1.100 moedas de prata. Sua mãe que disse, da minha parte eu dedico ao Senhor, porém o filho devolveu. Blá, 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 blá. Mica veio a ter um santuário. Onde era o templo, gente? Onde era o templo de Salomão? No Brás não. Era em Jerusalém. Então, tudo bem que depois, aqui o templo ainda não tinha sido construído. O templo só vai lá com Salomão. Mas nesse tempo já existia o tabernáculo. Já existia os sacerdotes. Certo? Então, onde Samuel cresceu, onde Samuel foi ensinado a fazer culto, o tabernáculo ficava ali naquela região de Betel. Samuel morava em Ramá. E todo ano ele saía para visitar os lugares e passava Betel, Gilgal, Mispá, Sem, dava a volta para conferir como é que estava tudo beleza. Então, nesse tempo aqui, o templo que futuramente ficava em Jerusalém ainda não existia. Nós estamos aqui antes de Saul. Então, não tem o templo de Salomão, mas tem o tabernáculo. Então, percebe como é que o pedido do povo do norte era justo? Porque era naquela região que o tabernáculo ficava. E depois o Salomão fez o templo lá embaixo. Em alguns trechos, você vai encontrar, dependendo da tradução, da versão da Bíblia, você vai encontrar, antes de Salomão, a expressão templo. Só que você precisa entender que essa expressão ali está querendo dizer o lugar onde o povo adorava. Não é necessariamente o templo que Salomão construiu. Então eu prefiro, para não causar essa confusão, eu prefiro, toda vez que eu falo templo, eu me refiro de Salomão para frente. Antes, eu prefiro usar a expressão tabernáculo, que é aquela ideia que veio do deserto, que foi colocado ali naquela região, e que os sacerdotes ministravam e o povo fazia culto ali. Ok? Então, tinha um centro de adoração? Tinha. Tinha sacerdote para fazer culto lá? Tinha. O Eli estava lá. O Samuel foi entregue lá, na mão de Eli. Cresceu lá dentro. Existe um lugar para todo mundo ir. Aí o Mica fez o quê? Uma estola sacerdotal, alguns ídolos no seu lar, e consagrou um de seus filhos para ser sacerdote. O cara falou, eu não concordo com o sacerdote lá do tabernáculo, então quer saber? Eu vou fazer a minha religião do meu jeito. Eu vou fazer daqui de casa um templo, vou pegar os ídolos do povo que morava aqui em Efraim, que é o povo cananeu, então eu vou botar aqui as imagens dos deuses, vou consagrar meu filho a sacerdote, e nós não precisamos mais ir lá no tabernáculo, nós vamos adorar aqui mesmo, do nosso jeito. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Eu não concordo, vou fazer do meu jeito. Conhece essa história? Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Cada um por si. Aí o cara, já que é cada um por si, então vou fazer um templo na minha casa, vou botar os deuses lá, e meu filho vai ser o sacerdote e está tudo certo. Havia um homem, um jovem de Belém, de Judá,
O Mica é de Efraim, lembra? Lá de cima. Ele era levita, estrangeiro naquele lugar. Olha que interessante. Como que o cara era de Belém de Judá, mas ele é levita? Ele é de Levi ou ele é de Judá? Hein? Então, por que vale a pena estudar o que a gente está estudando? Para que serve fazermos a introdução aos livros da Bíblia? Porque quando chega num texto desse aqui, fica fácil da gente entender. Judá é o lugar. Ok? Então tem um lugar, uma terra, que foi dada à tribo de Judá. Os descendentes de Judá moravam ali. Está dizendo que o cara, ele era, ou seja, ele morava em Judá, mas ele não é necessariamente descendente de Judá. Ele mora em Judá, mas ele é descendente de Levi, porque o Levi não tinha tribo, não tinha terra. Então tem tribo no sentido de descendentes de Levi, mas não tem tribo no sentido de uma porção de terra destinada aos descendentes de Levi, porque os descendentes de Levi, por conta da escolha de Arão, agora vão se dedicar ao serviço no tabernáculo. Então o que quer dizer? O cara é descendente de Levi. Aí, olha como é que a nossa mente trai a gente. Aí vocês imediatamente falaram, ele morava em Judá, mas ele trabalhava lá no tabernáculo. Não necessariamente. Porque todo sacerdote é levita, mas nem todo levita é sacerdote. Levita quer dizer descendente de Levi. Como Deus escolheu Arão, que é descendente de Levi, então os descendentes de Levi foram escolhidos para exercer o sacerdócio. Mas não quer dizer que todo levita era sacerdote. Para ser sacerdote, tem que ser levita. Mas não é todo levita que é sacerdote. Então, quando o texto diz, o cara era levita, a nossa mente já imagina, ele tocava no tabernáculo. Não! Pelo amor de Deus! Percebe como a gente usa alguns termos e é biblicamente completamente equivocado. Ah, o pessoal que toca ali em cima são os levitas. Conversa fiado não, meu filho. Levita é descendente de Levi. Nem todos eram sacerdotes, nem todos eram músicos. História é essa? Tem hora que me falta paciência. Esse homem partiu da cidade de Belém em busca de um outro lugar para morar. Seguindo seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim. Foi na casa de Mica. Quem é o Mica? O cara que pegou as moedas e a mãe dele abençoou ele. E ele falou, vou fazer a religião do meu jeito, vou botar uns ídolos aqui, meu filho vai ser o sacerdote e aqui em casa vai ter culto do meu jeito. Aí o cara vem lá de Judá, ele é descendente de Levi. Essa, por enquanto, é a única informação que nós temos. Se ele era sacerdote ou não, ainda não sei. Só sei que ele era descendente do Levi, mas morava no território da tribo de Judá. Aí ele chega lá em Efraim, bate na porta da casa do Mica, o Mica abre a porta e fala, ei, você está vindo de onde? Eu sou levita de Belém de Judá, estou procurando um lugar para morar. O Mica disse, uai, você é levita? Descendente de Levi? Sou. Rapaz, então entra e seja meu sacerdote, porque eu botei meu filho como sacerdote, mas nós não somos descendentes de Levi.
Mas, como não tem nenhum descendente de Levi aqui, a gente ia fazer o culto do nosso jeito. Já que você é um levita, então seja nosso sacerdote. Olha, eu vou dar um jeitinho de consertar a minha nova igreja que acabei de fundar. Porque eu, sacerdote, não pode, eu não sou levita. Meu filho também não. Olha como Deus é bom. Mandou um levita bater na minha porta. Logo eu, que estou começando um novo templo aqui em Efraim. Tudo que eu precisava era um levita para atestar que Deus está aprovando a minha atitude. Ai, pastor, eu vou tomar essa decisão, mas meu irmão, a Bíblia não orienta dessa forma. Mas pastor, está tudo dando certo, está muito claro que é a vontade de Deus, mas a Bíblia diz que não é desse jeito que faz. Não, mas as coisas, pastor, só pode ser Deus, porque veio bater na minha porta, deve ser uma bênção. Nem tudo que reluz é ouro, meu irmão. Às vezes a gente acha que é um diamante, mas pode ser só um caco de vidro, que vai cortar e machucar a gente. Eu lhe darei 10 moedas de prata por ano, a roupa e comida. Aí o levita fez o quê? Estou dentro, eu não tenho lugar para morar. Eu não sou sacerdote, eu só sou levita. Mas se o cara, pelo fato de eu ser levita, quer me dar casa, comida e roupa, estou dentro. Mica consagrou o jovem levita, que passou a ser seu sacerdote. E o jovem ficou na casa dele. Então Mica disse: agora sei que o Senhor me fará bem, porque eu tenho um levita como sacerdote. Resolvido o meu problema. Não, Mica, continua tudo errado. Você tem que ir no tabernáculo adorar. Deus não deixou ninguém fazer culto dentro de casa. Você tem que ser ministrado por um sacerdote levita. Não por um levita que você disse que é sacerdote. Parece que está resolvendo, Mica, mas está complicando mais, meu filho. Naqueles dias, não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando um território para morar. Aí eles não tinham o território deles lá do lado da Filistia? A tribo de Dan não tinha, gente? Uma porção de terra que eles receberam lá embaixo, perto de Judá, de Benjamim, divisa com a faixa de Gaza, onde moravam os filisteus? Então por que eles estão procurando terra para morar? Então os filhos de Dan enviaram 5 homens dentre todas as famílias da sua tribo, homens valentes de Zorá, de Estaol, para espiar e explorar a terra, e disseram: vão e explorem a terra. Vamos lá para o norte, ver se a gente arruma um pedacinho de terra para a gente morar. Chegaram à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. Esse Mica tem imã para problema, viu? Vou te falar, velho. Tem condição não. Só bate na porta dele problema. E ele abraça os problemas e bota para dentro. Reconheceram a voz do jovem levita quando estava perto da casa de Mica. Eles estavam fazendo um culto, o cara estava pregando e estava falando alto. A gente conhece a voz desse cara. Esse cara não era lá de baixo, morava lá em Judá? Aquele que é levita? Quem trouxe você para cá? O que você está fazendo aqui? Aí ele: bom, eu estava andando, procurando um lugar para morar, e Mica me contratou, eu virei sacerdote, e estou ministrando aqui na casa dele. Então, por favor, consulte a Deus para que saibamos se o caminho que nós seguimos irá prosperar. Ô, gente, é um problema atrás do outro. O cara é levita. Ele devia estar onde? Lá no tabernáculo servindo a Deus. Mas ele não quis, é um direito dele. Aí ele foi morar em Judá.
Algum problema ele teve, porque ninguém muda de lugar sem problema. Ai, pastor, estou frequentando a Pibitaim, uma bênção, quero vir para cá. Eu não vou falar explicitamente, mas o que aparece na minha mente imediatamente? Qual é o problema que tirou ele de lá? Por isso que eu não recebo ninguém sem fazer contato com um pastor de lá. Entendeu? Eu vou receber, mas eu preciso pelo menos saber o que eu estou recebendo. Porque problema eu quero, essa é a minha matéria-prima de trabalho. Eu só não quero é ser surpreendido. Então eu preciso saber o que é que está vindo para eu me preparar, pelo menos. O cara sai de Judá e vai para lá. E bate na porta do Mica. O Mica está fazendo uma nova igreja na casa dele. Porque ele não concorda com o que está acontecendo no tabernáculo. Ele consagra o filho, o sacerdote. Quando o cara bate, você é levita? Não, então o sacerdote agora é você. O povo da tribo de Dan, lá de baixo, vizinho do cara, conhece o cara. Provavelmente então o cara andava por aquela terra toda. Problemático que não consegue parar em lugar nenhum. Porque ele é levita. Mas ele morava em Judá. Mas a tribo de Dan também conhece ele? Aí a tribo de Dan, que está do lado da Filistia, e os filisteus são muito gigantes, muito fortes, eles ficam com medo. Não vamos aguentar viver para sempre do lado desses gigantes. Vai ser a vida inteira de batalha, nós vamos morrer, nós não vamos conseguir vencer esses gigantes. Deus botou a gente aqui, mas Deus não vai ter poder de fazer a gente permanecer aqui. Duvidaram do poder de Deus, abandonaram sua porção de terra e foram lá caçar lugar em Efraim. É por isso que quando você chega em Apocalipse capítulo 7, você tem 12 tribos, 12.000 de cada tribo, mas você não vê ali a tribo de Dan. Só por isso. Aí às vezes o cara, pastor, como é que eu entendo Apocalipse 7? Lendo bem o livro de Juízes. Mas não precisa estudar, né? É só orar e Deus revela. Então, quando a pessoa fala, pastor, você me explica o Apocalipse 7 de Juízes? Explico, mas você tem tempo para a gente começar lá em Juízes? Que é lá que começa essa história. Aí, a tribo de Dan chega lá em cima, abandona sua porção de terra, o que vai custar caro depois. Por isso que 1 Samuel capítulo 7, vão chamar Samuel na casa dele, para ir lá embaixo, entre Mispa e Sem, porque os filisteus estavam invadindo tudo. Por quê? Porque a tribo de Dan, que era para estar ali tomando conta, abandonou. Aí Deus pega o Samuel, que mora lá em Ramá, traz ele cá embaixo. Os filisteus saem correndo de medo, e o Samuel fala, vamos botar uma pedra aqui, que vai ser o monumento de que até aqui o Senhor nos ajudou. Ou seja, se os danitas estivessem aqui, Deus teria dado a vitória do mesmo jeito. 1000 ataques de filisteus, 1000 vitórias sobre os filisteus, porque Deus é poderoso para manter o seu povo na terra que Ele prometeu. Mas os danitas duvidam do poder de Deus, abandonam sua promessa e vão caçar lugar para morar lá em Efraim e bate na porta do problemático rebelde de Efraim, o Mica, que está abrindo uma igreja na casa dele. Botou o filho como pastor, aí agora chegou um cara que tem seminário, ele botou o cara como pastor. Aí chega a tribo de Dan, fugindo com medo, e diz, ei, você está precisando de uns membros aí para a sua igreja? Olha essa receita, como é que vai ser o futuro dessa igreja? O que você acha? Vai prosperar, não vai?
Se você for hoje lá na região montanhosa de Efraim, tem um templo lá gigante, 50 mil membros, a igreja dos Micaítas, porque cresceu uma denominação grande no mundo inteiro. Não durou 2 anos, gente. Por quê? Porque o que começa errado, termina errado. Então qual era a situação desse povo? Era essa a situação. Cada um por si, os caras querendo fazer do seu jeito, e abrindo igreja dentro de casa, consagrando os próprios filhos, e pegando o problemático levita e botando como sacerdote, pegando uma tribo medrosa, covarde, incrédula, e botando como membresia da igreja. Oh meu Deus, é problema atrás de problema. Então, esse povo está desse jeito. Qual é o objetivo desse livro? Um registro do caráter da nação de Israel sem um líder. Ah, não precisa de pastor não, Jesus é o meu pastor. É só contar no relógio. Ah, não preciso de um líder, eu me lidero. Jesus é meu pastor e eu sou meu líder. Beleza, vou só esperar aqui. Vou só contar o tempo, porque a queda já está anunciada. Com líder, vitória, terra, nação, promessa e bênção. Sem líder, idolatria, desobediência, queda, invasão, perde a terra, perdeu tudo. Qual que você acha que é o método de Deus para orientar o seu povo? Com um líder ou sem um líder? Hein? A gente não pode cada um ir a Deus e buscar a direção? Pode. Não só pode, como deve. Mas nós não conseguimos enxergar lá na frente se não tiver alguém que Deus colocou à frente para nos orientar. Não tem jeito. Por isso que Paulo 2 vezes bateu no peito e disse: olhem para mim. Ah, porque ele era melhor do que todo mundo? Não, ele já disse: dos pecadores eu sou o pior. O mal que eu não quero eu sempre faço. Ele já disse que ele não é melhor. Mas o que ele compreendeu? Porque ele estudou o livro de Juízes e ele percebeu: o povo sem um líder para ter referência perece. Então o povo que se reúne aqui em Corinto e aqui em Éfeso, as 2 grandes igrejas daquele período, em cidades totalmente estratégicas. Ei, olha para mim. Eu não sou melhor, eu não sou perfeito, mas eu sou a referência que Deus colocou aqui. O que eu imito de Cristo, imitem de mim. Ah, Paulo, e o que você não imita de Cristo? É óbvio, não imitem de mim. Imitem a mim, porque eu imito a... É isso que ele diz. Se eu estou imitando a Cristo, imitem a mim. Se eu não estou imitando a Cristo, não imitem a mim. Ah, Paulo, então como que eu vou saber se está igual a Cristo ou não? Você tem a história do Cristo aí, ó. Leia, conheça. Veja como Cristo agia nas situações. Se o seu líder de referência está imitando isso aí, segue ele. Se ele não está imitando, acabou. Simples assim. Mas a gente precisa. Porque no meio do problema, a gente não consegue sozinho. Ah, pastor, isso é por causa do pecado. Não é. É porque Deus quis assim. Tem como provar? Claro. Gênesis 2. Estamos antes ou depois do pecado? Gênesis 2. Adão já pecou? Ô gente, cadê minha turma teológica? Gênesis 2, Adão já pecou? Adão conversa todo dia com Deus? Face a face com Deus? Então ele é perfeito e irrepreensível.
Sim? Meu irmão, fala com convicção. Mesmo se for para errar, erra convicto. Adão está pleno. Não tem nenhum erro, não tem nenhum pecado, não tem nenhum desvio, não tem nada. E Deus vira para ele e diz: não é bom que você esteja sozinho. Não, eu sozinho, eu me viro, sabe por quê? Porque eu tenho Deus. Adão tinha Deus ou não? Adão tinha Deus em Gênesis 2, muito mais do que qualquer ser humano já teve Deus. Porque ali ele estava sem pecado. O relacionamento dele com Deus era pleno. Ele tinha tudo de Deus. Nenhum ser humano, a não ser após a ressurreição na eternidade, terá tanto de Deus quanto Adão tinha em Gênesis 2. E Deus vira para ele e fala: você tem a mim por completo, ainda assim você está sozinho. E não é bom ficar sozinho. Então eu vou fazer uma mulher para te ajudar. Entendeu ou não, irmão? Entendeu? Não, eu e Deus está resolvido. Não está. Adão tinha Deus sem nenhum pecado. Conversava com Deus, ouvia Deus, falava com Deus todo dia. E Deus virou para ele e falou: você está sozinho. Ou seja, eu e Deus ainda estou sozinho. Porque na sua soberania, Deus escolheu nos criar para a comunidade. Não é bom que estejamos sós. Então, você tem uma pessoa de referência. Eu tenho uma pessoa de referência. A minha referência tem uma pessoa de referência. E assim a gente vai, de referência em referência, todos cuidando de todos. Esse é o projeto de Deus. Por isso ele criou essa comunidade. Onde um ajuda o outro. Um é referência para o outro. E isso não tem a ver com cargo. Não tem a ver com ofício, não tem a ver com... Não. Porque para muitos eu posso ser referência em alguma coisa. Mas em outras coisas, naquilo que eu tenho deficiência, eu posso ter qualquer um de vocês como minha referência naquela área que eu tenho deficiência. Entendeu ou não? Eu não estou sabendo lidar com essa situação. Mas eu sou pastor da igreja, eu preciso tomar uma decisão. O que eu faço? Nada me impede, porque eu sou o pastor e você é a ovelha, de eu, naquela área que eu preciso decidir, me consultar com você e buscar você como referência para aquela área que eu preciso tomar uma decisão. Portanto, a gente está o tempo inteiro em comunidade, sendo referência uns para os outros. Por isso que é importante ser igreja, e por isso é tão importante estar igreja. Não, eu sou igreja, está tudo certo. Não está tudo certo. Até porque eu sou igreja não é bíblico. Me mostra um versículo no Novo Testamento que tem igreja depois de um singular. Só tem igreja depois de plural. Nós somos, vós sois. 2 ou 3. Igreja é comunidade. Eu sou igreja sozinho. Você é salvo, você é filho de Deus, você é abençoado, você é um monte de coisa sozinho. Mas igreja, você só consegue ser na comunidade. Até porque eclésia significa reunião de um grupo de pessoas. Então se você não está na reunião, não é igreja. Então veja bem, Deus, na sua soberania, decidiu que Ele iria usar pessoas para orientar pessoas. Ele ia usar pessoas para liderar pessoas. Ele ia usar pessoas para pastorear pessoas.
E Ele mesmo deu uns para apóstolos, uns para profetas, uns para evangelistas, uns para pastores e mestres. Quem deu? Ele mesmo. Efésios 4:11. Então, quais são as contribuições singulares desse livro? O motivo do juízo de Deus. Por que é que Deus permite esse povo tomar pré-juízos? Porque está desobedecendo. Está relaxando demais. Ai, nós tivemos a vitória, o nosso Deus é mais poderoso que todos os outros, então a gente pode viver de qualquer jeito, porque o nosso Deus sempre vai nos dar a vitória. Aí Deus fala, nananina não, viver de qualquer jeito não é o que eu falei para vocês fazerem. A lei está aí, Moisés deixou escrito, ou vocês vivem conforme isso, ou vocês vão perder a terra sim. Não porque eu tenho menos poder, mas porque eu preciso discipliná-los, para vocês entenderem que não pode ser do jeito de vocês, tem que ser do meu jeito. A necessidade de um rei. Percebe? Quando o povo vai no Samuel e diz, Samuel, a gente não quer mais que você seja líder, seja juiz. A gente quer ter um rei igual todas as nações. A gente quer ter um cara para liderar toda a nação. Às vezes a gente lê esse texto, olha a importância de introduzir os livros da Bíblia. Quando a gente lê esse trecho lá em Samuel, e Samuel fica triste, porque ele se sente desprezado, ele fala, oh Deus, eu estou aqui dando o meu melhor. Eu sou profeta, eu sou sacerdote, eu sou juiz. Acabei de ter a vitória contra filisteus. E esse povo está dizendo que não me quer como líder, que eles querem um rei para todo mundo. Aí Deus fala, fica tranquilo, cara. Vai lá em Benjamim, tem um menino alto, bonito lá, pode consagrar ele. Por quê? Porque é ele que eu vou usar para orientar o povo. Parece que o povo está sendo equivocado, mas na verdade eles chegaram à conclusão que eu queria. Vocês precisam de um líder para ser referência para todos. Bora, Samuel, pode ungir o cara aí. É isso mesmo que eu queria. Tem que ter um líder. Porque com o líder Moisés, prosperou. Com o líder Josué, prosperou. Quando ficou sem líder, olha aí o que aconteceu. A tribo de Dan, a tribo apóstata, ou seja, deixou de confiar na promessa, na providência e no poder de Deus. Não, Deus deu essa faixa de terra para a gente, porque Deus queria humilhar a gente. Como que Deus pega a nossa tribo e bota vizinho desses gigantes? Não tem condição de morar aqui, quer saber? Eu vou lá para o norte, que lá pelo menos a região é muito montanhosa, então lá sofre menos ataques. Eu vou embora para lá, vou ficar a vida inteira brigando com esses gigantes, não quero não. Aí eu já expliquei, né? Compreender as 3 listas. Então nós temos uma lista de 12 em Gênesis 49, os 12 filhos. Nós temos uma lista em Josué e em Ezequiel, que são as 12 tribos. Pedaço de terra que foi dado a um descendente. E nós temos Apocalipse 7, que são as 12 tribos que João viu na eternidade. Ou seja, se estamos lendo o Apocalipse de forma simbólica, aqueles 144 mil simbolizam todos os descendentes de Israel que João viu na eternidade. Então, tem dos 12 descendentes? Não tem. Por quê? Porque não tem Dan. Então, a lista de Gênesis, 12 filhos, tem José e tem Levi, que são filhos. A lista de Josué e Ezequiel, 12 tribos. Não tem Levi, porque Levi cuida do tabernáculo, não tem uma porção grande de terra. Então ficou 11, não pode ficar 11, tem que ser 12, porque Israel teve 12 filhos. Então, tira o José, como ele virou o primogênito, então a gente bota Manassés e Efraim, que são os 2 filhos dele, para ocupar esses 2 lugares que estão vagos.
Agora, quando chega em Apocalipse, você tem o José, você tem o Levi, mas você não tem o Dan. Então ficou 11. Precisa botar um, porque tem que ter 12. Então, pega o filho mais velho do José, que é Manassés, que significa arrependimento, e bota para cumprir esse pedaço que está faltando. Por quê? Qual é a mensagem que o Apocalipse quer passar, se nós estamos lendo de forma simbólica? Quando João viu os salvos lá no céu, ele não viu ninguém da tribo de Dan. Por quê? Porque a tribo de Dan não creu, mas ele viu da tribo de Manassés. Por quê? Porque Manassés significa arrependimento. Qual é a mensagem que o Apocalipse quer passar para as igrejas da Ásia Menor e para nós hoje em dia? Aqueles que abandonam sua promessa, aqueles que não creem em Deus, aqueles que não confiam plenamente em Deus, perderão a sua promessa, mas aqueles que se arrependem estarão na eternidade. Benjamim, a tribo caçula, quase perdida, ela vai diminuindo, até ficar pequenininha, grudada em Judá, mas pelo menos dura até hoje. A lã de Gideão, essa coisa de fazer prova com Deus, é a primeira vez que a gente vê. Até aqui, Deus mandava, o cara ia. Sai da sua terra, vamos embora. Mata seu filho, agora. Atravessa o rio. Não atravessa, faz isso, faz aquilo, vai, não vai, dorme, mandou, obedece. Agora não, o Gideão dá um passo para trás e fala, eu não sei, não tenho certeza. Rapaz, mas eu sou Deus, eu estou mandando. Não, mas eu não sei, ué. Preciso de uma confirmação. Beleza, o que você quer? Não, vou botar essa lã aqui, tudo molhado de sereno e a lã sequinha. Aí Deus, beleza, aí ele, E aí, Gideão, pode ir. Não, ainda não estou convicto. Mas o que mais que você quer? Não, agora eu quero ao contrário. Tudo seco e só a lã molhada. Aí Deus, tá bom. Serenou só em cima da lã. Aí ele, sim, agora sim. Então eu vou, e vai, e tem vitória. Então é a primeira vez que surge essa possibilidade. Então quando Deus me mandar fazer um negócio, eu posso pedir uma prova, se eu não tiver convicto daquele negócio? Pode. Se você precisar, tudo bem. O voto insensato de Jefité, você conhece essa história, né? O Jefité, medroso. E o povo está invadindo, eu vou morrer. Oh Deus, me ajuda. Ô Jefité, se você tivesse íntimo comigo, se você tivesse de boa, disciplinado, piedoso, se eu não tivesse relaxado tanto, você não estava com medo. Mas já que você está com medo, tranquilo, você me buscou, eu vou fazer o que eu sempre faço. Se você está me buscando com sinceridade, eu vou te abençoar. Aí o Jefité, Deus, eu estou com tanto medo, mas tanto medo, que eu quero fazer uma promessa, quero fazer um voto. Se o Senhor não me deixar morrer, ou melhor, se o Senhor me deixar viver, diante desse ataque que nós estamos sofrendo, quando eu chegar em casa, a primeira pessoa que eu ver, eu vou sacrificar para o Senhor. Aí Deus fala, beleza, eu não te pedi nada, eu ia te dar a vitória, mas se você é um insensato, incrédulo, desconfiado, que acha que eu preciso de barganha para te dar a vitória, aí você vai colher da sua própria insensatez. Então é assim que lê a Bíblia, gente. Aí como é que o povo lê? Não, Deus mandou o Jefité matar a própria filha. Você está doido? Deus mandou nada. Ele que com tanto medo ficou destrambelhado da vida. Ai, meu Deus! Que coisa gostosa! Aí, ó, quem está ali? Então, gente,
Foi Deus que mandou o Jefité ser insensato? Deus mandou Jefité matar a própria filha? Deus tem nada com isso. Deus ia dar a vitória e ponto. Aí o cara está com tanto medo que ele faz burrada. Ai Deus, eu vou matar a primeira pessoa que eu vejo. Quando ele chega em casa, quem é a pessoa que ele vê? A própria filha. Então, abre agora um parênteses e deixa eu te explicar duas possibilidades de interpretar esse texto. Existe a possibilidade, como o texto é narrativo, dessa descrição ser literal. Jefité passou a faca na garganta da filha e jogou em cima do altar. Mas existe a outra possibilidade, porque dar como oferta ao Senhor também era uma expressão que significava quando você dava alguém lá no tabernáculo para servir junto com o sacerdote. Lembra quando Ana deu o seu filho como oferta ao Senhor? Então, dizer que o Jefité deu a filha em oferta, pode ser, é uma possibilidade, que ele não tenha de fato matado a sua filha, mas tenha entregado ela lá no tabernáculo. Entendeu? Quem entendeu diz amém. Você tem que ir embora? Ela não quer. Ela não quer. Ela não quer. Ela quer dar aula. Você quer ir embora com a mamãe? Então fala, tchau, mamãe. Fala, tchau, mamãe. Fala. Está atrapalhando não. Quem entendeu? Pouca gente entendeu, mas já está bom. Outra contribuição singular. A tragédia que pode surgir através de um romance equivocado. É a primeira vez na Bíblia que muita gente é prejudicada por conta de um relacionamento equivocado. Sansão quis casar com a mulher da Filistia. E o pai dele falou, não mexe com esse povo. Casa aqui na tribo de Dan. Tem Judá ali, tem Benjamim ali. Andar mais um pouquinho para cima aqui, tem Rúben, tem Simeão. Para que você vai mexer com filisteu? Não, pai, mas ela é linda, é uma gigantona, bonita. Sansão, meu filho, não mexe com esse povo. Não, pai, é minha esposa, não tem jeito, eu vou casar com ela. Então tá bom. O resultado você conhece o final da história, né? Então qual é a cristologia em Juízes? Muito simples. Jesus é o juiz. Então a liderança que nós precisamos, essa ideia de temos que ter um líder para todo o povo, isso se concretiza em Jesus. Ponto. O líder de todo o povo de Deus é Jesus. Ele é o cabeça. Ele é o líder, ele é o juiz. Então tudo aquilo que Deus usou os juízes para fazer, ele vai usar Jesus para nos fazer. É isso aí. Agora, tem a questão do pai do Sansão, né? Da mãe do Sansão. Um anjo aparece para ela dizendo que ela vai engravidar. Isso aponta para o anúncio que Maria também teve quando iria engravidar de Jesus. Então você tem ali essa situação do povo sem ter um líder, apontando para Cristo de que nós precisamos de um líder, e o melhor líder que nós podemos ter é Jesus. Ok? Então tem aí, ó, cronologia do período dos juízes. Não dá para ler muito bem, mas depois você pode me pedir no WhatsApp, eu te envio o arquivo e fica mais legível. Mas é bem interessante esse quadro. Ali no canto você tem todas as datas desses 300 anos de juízes. Aí você tem o povo
que está tentando invadir. Aí você tem o juiz que Deus usou para liderar, a referência bíblica, onde está registrada aquela história, e a importância daquela história para nos dar lições para os dias de hoje. Esse quadro é bem legal. Domingo que vem, livro de Ruth, que também pertence ao período dos juízes. Então, é um Juízes, parte 2. Amém? Deixa eu ver se tem pergunta aqui da internet. Alguém tem pergunta aqui? Quem tiver, só levanta a mão aí ou fica de pé, pode perguntar, tranquilo. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Deus abençoe. André, Maria, Tiago, Creuzinha, Pastor Arídio, beijo. Jailson, Domingas, Samuel, Neide, Lúcia, Eliette, Bernardina, Valéria, Wagner. Então, por que o Senhor diz a Samuel que foi rejeitado pelo povo e por isso pedir um rei? Ô Wagner, Samuel 8,7. Atende, pois, a tudo que este povo te pede, porque não é a ti que eles rejeitam. Não é a ti que eles rejeitam. Está vendo, Wagner? Porque o Senhor diz a Samuel que foi rejeitado. Deus foi rejeitado, no sentido de que a nação poderia ter Deus como rei e Deus orientá-los, como hoje nós temos Cristo. Entenderam, irmãos? A pergunta do Wagner é muito boa. Quando eu disse que Deus escolheu usar homens para ser referência na nação, aí o Samuel se sente preterido. E o povo não quer eu, Deus. Aí Deus fala, não é que eles não querem você. Eles não querem a mim. Porque eu poderia ser o rei deles e conduzi-los o tempo todo. Mas eles não conseguem ser conduzidos por mim. Eles precisam, por causa da limitação que o pecado lhes causou, eles precisam de uma referência humana. Então, dá o rei que eles estão pedindo. Entre parênteses, dá o rei que eles estão precisando. A igreja de Mica não crescia, ela inchava. Boa, Rafael. Beleza, então? Wagner. Então é isso, tá? Não desejam mais que eu reine sobre eles. Então Deus poderia reinar sobre aquele povo. Assim como Deus poderia e Deus pode reinar sobre nós. Como muitos pensam, eu não preciso de líder, eu não preciso de pastor, eu não preciso de referência, meu líder é Jesus, minha referência é Jesus, meu pastor é Jesus, eu dou conta sozinho com Jesus. Ok, deixa essa pessoa passar um tempo assim, depois você vai lá e faz uma avaliação espiritual. Não funciona. Não funciona. Por quê? Porque nós não conseguimos ter intimidade plena com Deus. O pecado nos fez cair. A gente tem o Espírito, a gente tem a palavra, a Bíblia, e ainda assim a gente tem dificuldade de caminhar sozinhos. Então Deus, conhecendo essa nossa limitação, deu rei para aquele povo, assim como Ele mesmo deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 4, não são 5, tá? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É um dom só, é um ministério só. Pastor / mestre.